Trabalhei 8 anos em cozinhas de todo tipo, sem nunca imaginar que minha vida poderia virar um pesadelo. Diego Moreno, 29 anos, sempre achei que cozinhar era só uma profissão como qualquer outra. Passei por botecos sujos, hotéis baratos e redes de fast food sem futuro. Queimar um molho durante o rush da noite parecia o fim do mundo na época. Como eu estava errado sobre o que realmente era o fim do mundo. Abril de 2017 trouxe uma ligação que mudou tudo. O chefe principal de um restaurante chamado O Fogo Sagrado queria me contratar como responsável pela grelha principal. O lugar ficava nas montanhas perto de Puerto Ventisca e toda a imprensa gastronômica falava dele como revolucionário. Onde a carne crua vira arte, diziam os jornalistas. Pensei que fosse só marketing exagerado e aceitei na mesma hora. O restaurante me impressionou desde o primeiro dia. Um prédio quadrado e escuro, todo feito de cimento polido, escondido no final de uma estrada de terra. Quando entrei, o cheiro de madeira queimada misturado com vinho caro tomava conta de tudo. A adega subterrânea era do tamanho de um depósito e as geladeiras pareciam câmaras frigoríficas de açougue. A equipe trabalhava de um jeito estranho. Todo mundo era educado demais, silencioso demais. Ninguém contava piadas, ninguém fazia pausas para fumar. Cada movimento parecia calculado, como se fossem robôs programados. O ambiente me deixava desconfortável, mas o salário era bom. O cardápio tinha poucos pratos, mas os preços eram absurdos. O carro-chefe da casa era um lombo especial temperado com sal vulcânico que custava uma fortuna. Todos os críticos elogiavam a textura única da carne, diziam que derretia na boca de um jeito impossível. Isso me chamou a atenção porque eu conhecia carne bovina e aquela consistência não era normal. Durante a primeira semana, passei as madrugadas aprendendo a usar o forno especial e controlando o fogo da grelha de carvalho. Na segunda sexta-feira, quando estava conferindo a lista de fornecedores, notei algo suspeito. O código do fornecedor da carne especial era impossível de rastrear no sistema. Resolvi perguntar para Roberto, o segundo chefe, mas ele nem levantou os olhos da tábua de corte. Para de se preocupar com código e foca no ponto da carne, disse sem interesse. Tentei insistir, mas ele me ignorou completamente. Aquilo ficou na minha cabeça como um espinho. 2 semanas depois, me escalaram para o turno da madrugada. Oficialmente, era para eu entender como o restaurante funcionava 24 horas, da 1 às 7 da manhã. O salão ficava completamente às escuras nesse horário. Só a luz alaranjada da cozinha iluminava as chapas brilhando de limpas. Foi durante uma dessas madrugadas que vi algo que não deveria ter visto. Roberto e 2 ajudantes cortavam pedaços enormes de carne numa mesa de aço inoxidável. Os músculos pareciam firmes e compactos, sem gordura, mas tinham uma cor esbranquiçada estranha. Não era carne de boi nem de porco, isso eu tinha certeza. O ventilador do teto girava devagar e espalhava um cheiro forte de desinfetante hospitalar pela cozinha. Quando perguntei que tipo de carne era aquela, Roberto parou de cortar por um segundo. É o especial da casa, respondeu secamente e voltou ao trabalho. Ninguém mais disse nada. Às 3 da manhã, o chefe principal, Carlos Silva, apareceu com uma encomenda urgente. Uma mesa VIP tinha pedido o lombo especial para um brunch privado e ele queria que eu mesmo escolhesse o corte na câmara frigorífica. Peguei minha jaqueta, respirei fundo e abri a porta da geladeira principal. O frio me atingiu como um soco no estômago. Todas as prateleiras metálicas estavam organizadas perfeitamente, mas no fundo havia várias caixas sem identificação. Quando me aproximei para investigar, encontrei algo que me fez questionar minha sanidade mental. Numa bandeja embalada a vácuo, estava o que claramente era um braço humano cortado na altura do cotovelo. Tinha pelos escuros, algumas tatuagens pequenas e uma cor cinza azulada que me deu vontade de vomitar na hora. Por alguns segundos fiquei paralisado, sem conseguir processar o que estava vendo.
Um instinto primitivo me fez recuar, mas quando virei para sair, Carlos estava parado na porta me observando. Seus olhos pareciam pedras de gelo e ele sorria como se eu tivesse acabado de descobrir uma receita nova. Só verificando a qualidade dos ingredientes, disse com naturalidade assustadora. Carlos começou a falar sobre a filosofia do restaurante, sussurrando palavras sobre ingredientes únicos e sacrifícios necessários para criar arte verdadeira. Fechou a porta da câmara frigorífica atrás de si e guardou a chave no bolso, me lembrando sutilmente que eu estava preso ali com ele. Minhas pernas tremeram. O resto daquele turno foi um pesadelo. Toda vez que segurava uma faca, minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Tentei agir normal, mas minha mente não parava de repetir a imagem daqueles pelos e tatuagens na carne humana. Quando o sol começou a aparecer, Carlos me encontrou no vestiário. Cozinhar não é profissão para quem tem estômago fraco, disse entregando um envelope preto grosso. Dentro havia 10.000 pesos em dinheiro vivo e um cartão elegante que só dizia bem-vindo à família. Antes de sair, ele acrescentou: pensa bem no que quer fazer da sua vida. O tom de voz dele não deixava dúvidas de que era uma ameaça. Voltei para casa e passei o dia inteiro com todas as luzes acesas, incapaz de fechar os olhos sem ver aquele braço cortado. Quando finalmente consegui raciocinar direito, decidi que tinha que denunciar tudo para a polícia. Mas chegando na delegacia, percebi como minha história soava absurda. Não tinha fotos, não sabia o nome de nenhuma vítima, não tinha prova nenhuma além da minha palavra. Quem ia acreditar que um restaurante de luxo estava servindo carne humana? O policial me olhou como se eu fosse maluco e me sugeriu procurar ajuda psicológica. Saí de lá me sentindo ainda mais perdido. Naquela noite, um carro escuro ficou estacionado em frente ao meu prédio durante horas. O motor permaneceu ligado até eu apagar todas as luzes do apartamento. No dia seguinte, encontrei um envelope preto vazio na minha caixa de correio, junto com um guardanapo manchado de algo vermelho escuro. Tranquei a porta com móveis, fechei todas as cortinas e passei o resto do dia planejando uma fuga. Não tinha família na cidade para me ajudar, só uma ex-namorada morando longe e alguns colegas de trabalho que jamais acreditariam na minha história. Me senti completamente sozinho. Depois de 3 noites sem conseguir pregar o olho, Roberto me ligou. Não atendi, mas ele deixou uma mensagem na secretária eletrônica que me gelou o sangue. Se vai fugir, foge sozinho. O fogo sagrado protege quem é leal e elimina quem trai a confiança. A voz calma dele era mais assustadora que qualquer grito. Decidi partir antes que escurecesse. Joguei o essencial numa mochila e saí dirigindo para o sul, sem olhar pelo retrovisor. Usei apenas estradas pequenas e troquei de motel a cada madrugada, mas a sensação de estar sendo perseguido não me abandonava. Durante uma parada para abastecer num povoado minúsculo, o frentista me perguntou casualmente se eu estava vindo do restaurante famoso na montanha. Negei nervosamente, mas ele sorriu como se soubesse de algum segredo. Quando voltei ao carro, havia um panfleto no para-brisa. Propaganda elegante do fogo sagrado, com uma frase escrita à mão que me arrepiou. O sabor sempre encontra você. A paranoia tomou conta da minha mente. Não havia como alguém saber minha localização exata, a menos que estivessem mesmo me seguindo. Desesperado, liguei para um jornalista gastronômico que havia elogiado o restaurante semanas antes. Marquei um encontro num café anônimo de uma cidade do interior. O jornalista chegou com os olhos brilhando de curiosidade, claramente interessado numa história bombástica. Contei tudo nos mínimos detalhes, sem esconder nada. Ele escutou em silêncio absoluto, mexendo num gravador que permaneceu desligado o tempo todo. Quando terminei, ele suspirou profundamente. Para meu horror, o jornalista tirou do bolso um lenço preto com o símbolo dourado do fogo sagrado bordado no centro. Eu acredito em cada palavra sua, disse calmamente.
porque eu também faço parte dessa família há anos. Antes que eu pudesse reagir, vários homens de uniforme de cozinheiro entraram no café. O jornalista se levantou, me deu um tapinha condescendente no ombro e sussurrou: "É melhor aceitar a realidade e parar de lutar contra ela." Saiu com os homens, me deixando paralisado de terror. Escapei pela porta dos fundos e corri sem destino, me escondendo atrás de lixeiras até ter certeza de que estava sozinho. A partir daquele dia, o medo se transformou em obsessão. Comecei a ver o mesmo carro escuro em todos os lugares. Postos de gasolina, estacionamentos de motel, até no fundo de fotografias, que turistas me pediam para tirar na praia. Eles estavam sempre me observando, sempre um passo atrás. Numa madrugada de exaustão total, parei num mirante deserto de frente para o oceano. A água negra se estendia até o infinito, e pensei seriamente em acabar com aquela perseguição pulando dali mesmo. Foi quando meu celular tocou com um número desconhecido. A voz de Carlos Silva chegou cristalina, sem nenhuma interferência. O sal vulcânico purifica tanto a carne quanto a alma humana. Diego, você sempre terá um lugar na nossa família. Toda obra de arte precisa de testemunhas especiais. Desligou antes que eu conseguisse pronunciar uma palavra sequer. Não pulei do penhasco. Em vez disso, atravessei para outro estado e vendi meu carro por uma quantia ridícula. Comprei roupas usadas num brechó, um celular antigo sem GPS e uma passagem de ônibus paga em dinheiro para uma cidade perdida no interior do país. Assumi a identidade de Marcos Ferreira e aprendi a viver como um fantasma. Mantinha a cabeça sempre raspada. Andava olhando para o chão e trabalhava apenas em refeitórios de fábrica onde ninguém faz perguntas pessoais. Durante meses, sempre que chegava algum fornecedor com caixas lacradas, minha mente voltava àquela imagem do braço humano. Poucos dias atrás, um pacote sem identificação do remetente chegou pelo correio. Dentro havia uma pedra vulcânica coberta de cristais de sal negro e um bilhete com 2 palavras que me fizeram suar frio. Volta, Marcos. Desde então, tenho dificuldade para respirar normalmente. Mudei de pensão 3 vezes consecutivas, mas a pedra maldita sempre reaparece embaixo do meu travesseiro toda manhã, perfeitamente limpa e brilhante. Entendo agora que certas coisas entram no seu sangue e nunca mais saem. Não existe fuga possível. Escrevo estas palavras num caderno emprestado enquanto o mundo dorme lá fora. Quando terminar, vou arrancar essas páginas e abandoná-las na mesa da sala comum. Talvez alguém encontre e compreenda o aviso antes que seja tarde demais. Meu celular queima no bolso como brasa viva. A tela escura me lembra um olho que está prestes a se abrir e me ver. O vento noturno traz um aroma inconfundível de madeira de carvalho queimando, mesmo estando a centenas de quilômetros de qualquer lareira. Eles me encontraram novamente e querem recuperar o que consideram deles por direito. Se essas palavras sobreviverem, que sirvam de alerta para qualquer cozinheiro ingênuo que confunda ambição culinária com redenção pessoal. Não vou dizer quem sou, nem revelar o nome do restaurante onde trabalhava. Não é por medo do julgamento das pessoas, mas porque ainda sinto que algo pode me acontecer se falar demais sobre essa experiência. O que vivi naquele lugar em Tijuana ainda me deixa sem dormir direito. Algumas noites, quando tudo fica quieto, juro que posso sentir de novo aquele clima pesado que tomou conta do ambiente depois do que aconteceu. Era um restaurante chinês comum, daqueles familiares que servem comida gostosa e tem decoração tradicional com lanternas vermelhas, estátuas de leões e música oriental baixinha. Nunca imaginei que um lugar assim pudesse se transformar no cenário de algo tão assustador. Sempre fechávamos tarde, depois das 11 da noite, quando as ruas de Tijuana ficavam mais calmas e só se ouvia o barulho de alguns carros passando de vez em quando.
Mas naquela noite específica, o silêncio parecia diferente, como se fosse um aviso. Os últimos clientes já tinham ido embora e estávamos eu e meus colegas organizando as mesas e deixando tudo arrumado para o outro dia. Foi aí que 5 pessoas entraram no restaurante. Eram muito estranhas, não só pela aparência, que já chamava a atenção por si só, mas por toda a energia que traziam. Vestiam roupas pretas, capas longas que arrastavam no chão e capuzes que escondiam metade do rosto. Falaram muito pouco, mas um deles apontou para um canto específico do salão e pediu para sentar exatamente ali. Tinha algo tão perturbador naquele grupo que nenhum de nós questionou nada. Levamos o cardápio para eles, mas nem abriram. Em vez disso, começaram a fazer uma coisa muito estranha. Ficaram sussurrando palavras numa língua que eu nunca tinha ouvido, sons ásperos e profundos que ecoavam de forma bizarra pelo restaurante. Não comeram nada, não pediram bebida, só ficaram ali sentados por alguns minutos, fazendo gestos estranhos com as mãos, como se estivessem desenhando algo invisível no ar. Quando terminaram o que quer que estivessem fazendo, se levantaram todos ao mesmo tempo e saíram sem olhar para ninguém. O silêncio que ficou depois foi de dar medo, como se eles tivessem sugado toda a energia boa do lugar. Ficamos nos olhando sem saber o que dizer. Nunca tínhamos visto nada igual, mas tentamos voltar ao trabalho normal, dando risadas nervosas e tentando fingir que não tinha sido nada demais. Só que a partir daquela noite, o restaurante mudou completamente. No começo, foram coisas pequenas que a gente podia até pensar que era coincidência ou problema do lugar mesmo. Um prato que caiu da mesa do nada enquanto eu atendia um cliente se quebrando em pedacinhos. Não fazia sentido, porque estava bem colocado na mesa. Depois foi uma bandeja cheia de copos que despencou de uma prateleira como se alguém tivesse empurrado, e as coisas só foram piorando. Uma noite, enquanto eu terminava de limpar a cozinha, senti o ar ficar mais pesado ao meu redor. Vi, pelo canto do olho, uma sombra se movendo rápido, como se fosse algo escuro sem forma definida passando atrás dos fogões. Virei rápido achando que ia ver alguém ali, mas não tinha ninguém. O medo começou a tomar conta de todo mundo que trabalhava lá. Ninguém mais queria ficar até tarde, e alguns funcionários pediram para trabalhar só de manhã. Todos sabíamos que tinha algo muito errado acontecendo. Um colega meu, o Carlos, resolveu investigar e descobriu uma coisa que a gente não queria nem pensar. Ele conversou com um amigo que estuda coisas sobrenaturais, e o cara explicou que aquele canto onde os estranhos sentaram podia ser um tipo de portal. Um lugar onde a separação entre nosso mundo e outras dimensões fica mais fraca. O Carlos disse que aquelas pessoas faziam parte de algum tipo de seita que fazia rituais para abrir passagens para outros lugares. Ninguém sabia exatamente para onde, mas só de imaginar já me dava arrepios. O medo deixou de ser só psicológico quando as sombras começaram a aparecer com mais frequência. Não eram sombras normais de móveis ou lâmpadas. Eram formas escuras que pareciam se mover sozinhas. Elas circulavam pelo salão quando as luzes se apagavam. Uma vez, eu vi uma dessas sombras deslizando pela parede da cozinha e desaparecendo bem onde estava pendurado um quadro do dono do restaurante. As coisas começaram a sair de controle muito rápido. O que me assustou mais aconteceu numa noite em que, por algum motivo que não entendo até hoje, aceitei ficar mais tempo para ajudar com um inventário urgente. Estava sozinho no estoque contando coisas e reorganizando caixas de ingredientes. De repente, senti o ar mudar de novo, a temperatura despencou e um frio esquisito tomou conta do lugar. As luzes começaram a piscar sem parar e uma caixa no canto mais longe caiu no chão fazendo um barulho surdo. Larguei tudo o que estava fazendo e tentei sair correndo do estoque. Mas quando cheguei perto da porta, vi uma coisa que nunca vou esquecer. Uma sombra mais escura que qualquer coisa naquele lugar se formou bem na minha frente.
Não tinha forma definida, mas dava para sentir que estava me observando, mesmo sem ter olhos. Começou a se mover devagar na minha direção, como se quisesse me envolver. Fiquei paralisado, sem conseguir entender o que estava vendo. Meu coração disparou de um jeito que doía no peito e minha respiração virou um desespero total. Não sei como, mas consegui me virar e sair correndo, tropeçando numa caixa e quase caindo. Saí do estoque e só parei quando estava na rua, tremendo e sem conseguir respirar direito. No outro dia, pedi as contas. Não fui o único. Outros colegas fizeram a mesma coisa porque ninguém aguentava mais trabalhar naquele ambiente. O restaurante continuou funcionando, mas cada vez com menos clientes. Correu o boato de que os donos procuraram padres e pessoas que fazem limpeza espiritual para tentar resolver o problema. Mas nada adiantou. Com o tempo, o lugar acabou fechando de vez. Ficou abandonado, como um prédio vazio numa rua que antes era cheia de movimento. Às vezes passo por lá e ainda sinto aquele mesmo clima pesado que me assombrava nos últimos dias de trabalho. Já tentei me convencer de que foi tudo coincidência ou cansaço da minha cabeça, mas no fundo sei que não foi. Alguma coisa entrou no nosso mundo naquela noite, algo que não devia ter sido acordado. E mesmo com o restaurante fechado, tenho certeza de que essa coisa ainda está por aí, andando pelas ruas de Tijuana e procurando um novo lugar para se manifestar. O Gancho de Ouro era o tipo de lugar que só se encontra quando se está perdido ou desesperado. Aos 21 anos, eu me encaixava na segunda opção. Foi assim que, no calor úmido de junho de 2021, comecei no turno da noite daquela marisqueira isolada, espremida entre a velha rodovia costeira de Veracruz e um manguezal que engolia a luz do dia. O movimento de clientes andava escasso naquela época, por isso a equipe era reduzida ao mínimo. Com só 3 noites de experiência, a responsabilidade de fechar o restaurante já era minha. Na minha inocência, achava que fechar se resumia a baixar a pesada porta de aço e desligar 2 disjuntores. O salão não era espaçoso. Tinha lugar para umas 10 mesas perto de uma grande janela com vista para o mar. A cozinha ficava nos fundos e um corredor ao lado levava à despensa e a um freezer extra. Do lado de lá da janela, o vento forte do Golfo açoitava o letreiro. O nome do restaurante piscava, falhando, como um último suspiro, e uma chapa de metal solta no telhado batia um ritmo constante e macabro, uma trilha sonora sinistra para as minhas noites solitárias. Exatamente às 8 horas, Lita, a cozinheira, se despediu com um rápido "Te cuida, garoto!". Eu tinha pela frente 3 horas de total quietude, sem nenhum cliente à vista. A primeira hora daquela calmaria serviu para limpar as grelhas e dar uma olhada distraída no celular. Eram 9h15 quando o pequeno sino da porta da frente soou. Um homem surgiu tão alto que precisou se curvar para não bater a cabeça no portal. Usava uma capa de chuva escura, de onde pingava uma água de aspecto sujo, e uma barba espessa, com traços de areia, escondia boa parte do seu rosto. Antes que ele falasse, um cheiro forte e desagradável invadiu o ambiente. Uma mistura de maresia, suor velho e um fundo sutil de peixe passado. Ele pediu um coquetel de camarão dos mais simples e um copo de água. Enquanto eu cortava os camarões na cozinha, ouvi seus passos lentos se aproximando do balcão. "É você quem tranca tudo sozinho por aqui, não é, garoto?" A pergunta veio com uma voz rouca, mais carregada de umidade do que de suavidade. Menti na hora, sem pensar 2 vezes. Disse que o gerente, seu Ramon, estava conferindo o estoque no depósito. O homem soltou um ruído estranho pela garganta, algo que poderia ser uma risada engasgada ou um pigarro, e se acomodou na mesa mais afastada, perto da entrada da cozinha, de um jeito que me mantinha sempre no seu campo de visão.
Deixei o copo e o prato na mesa dele. Assim que me virei para retornar ao caixa, senti um arrepio incômodo, como se a respiração dele estivesse muito próxima da minha nuca. 20 longos minutos se passaram daquele jeito. O sujeito saboreava o molho do coquetel com um prazer quase vulgar, enquanto seus dedos tamborilavam a mesa numa cadência lenta, como se estivesse contando os segundos para algo que somente ele sabia. Subitamente, ele se ergueu e, com a mesma discrição com que entrou, atravessou o salão e sumiu na escuridão externa. Senti um nó no peito se afrouxar minimamente. Já com a chave em mãos e a tranca interna acionada, comecei a vislumbrar o fim do turno, talvez até mais cedo. No entanto, eu mal havia empilhado os primeiros pratos quando o som estridente de vidro, se espatifando na fachada, cortou o ar e gelou minha espinha. Num reflexo, apaguei a luz da cozinha e segurei a respiração, tentando discernir qualquer som. O silêncio que veio depois foi ainda mais apavorante que o barulho da quebra. Só se ouvia o gotejar rítmico de alguma torneira e, instantes depois, o estalido seco e inconfundível de passos pisando em cacos de vidro. Uma lembrança me veio à mente, o freezer grande. Sua porta nunca era trancada com cadeado, para que a umidade e o gelo não emperrassem a fechadura. Cruzei a cozinha na penumbra, enquanto um ruído de algo pesado sendo arrastado vinha do corredor principal do salão. Lá dentro do freezer, o frio era cortante e quase palpável. Consegui me espremer atrás de alguns sacos de gelo e caixas de peixe congelado, num cantinho onde meu corpo mal se ajustava. O motor do congelador emitia um zumbido grave e contínuo, uma vibração que eu sentia até nos dentes. Os segundos se esticaram, parecendo horas, até que a porta rangeu, abrindo-se lentamente com um protesto metálico e enferrujado. Um feixe de luz de lanterna vasculhou o interior do freezer, correndo pelas prateleiras. Vi as botas molhadas e a calça escura do homem. Sua respiração era ofegante, quase um grunhido animal. Ele parou a uns 2 metros de onde eu estava escondido e falou, a voz clara, sem pressa ou disfarce. Sei que você está aí. Trouxe uma coisinha para você comer. O foco da lanterna desceu para o chão, iluminando um ponto perto da saída. Então, ouvi o baque de algo úmido sendo largado ali e a porta se fechou, embora eu não tenha escutado o clique da trava sendo acionada. O cheiro forte e azedo ficou insuportável lá dentro. Uma mistura de carne velha e salmoura que revirava o estômago. O frio intenso começava a adormecer meus dedos das mãos e dos pés, mas nem as agulhadas da hipotermia conseguiam me distrair do terror de imaginar o que quer que fosse aquela coisa deixada aos meus pés. Não tive coragem de me mexer 1 centímetro sequer. Ficava imaginando o homem do outro lado da porta, talvez com o ouvido colado no metal, esperando o menor ruído dos meus movimentos. Uma eternidade pareceu transcorrer naquele cubículo gelado. O tremor do meu corpo, que no início era doloroso, aos poucos se transformou num balanço quase hipnótico. Em algum momento, entre o frio e o medo, a exaustão venceu e devo ter adormecido sentado, com as costas contra a parede de alumínio, como se eu mesmo fosse parte daquela estrutura gélida. Acordei num sobressalto, com uma luz fraca e amarelada entrando por alguma fresta e o som abafado de vozes. Espreitando, vi o rosto pálido de seu Ramon e logo atrás o cap de um policial. Bati com a mão numa das prateleiras para que soubessem que eu estava vivo. Eles me tiraram dali com todo o cuidado. A mudança brusca de temperatura me fez ter ânsias e vomitei apenas um ar frio e branco. Mal consegui articular as palavras, apenas apontei na direção da porta principal do restaurante. O salão estava revirado, uma verdadeira zona de guerra. Uma das grandes janelas da frente estava completamente estilhaçada. A pedra usada no ato repousava sobre uma das mesas. Caídas sob o balcão, havia várias fotografias recortadas, provavelmente de jornais.
Garçons, cozinheiras e duas moças que eu lembrava de ter visto trabalhando em lojas de conveniência ali perto. Descobri depois que todas aquelas pessoas estavam listadas como desaparecidas nos últimos 6 meses. Entre as fotos, reconheci um antigo colega de escola, um rapaz que tinha largado os estudos para tentar a vida num barzinho da praia. Os policiais também encontraram um caderno pequeno, de capa plastificada, cheio de datas, nomes e anotações que se assemelhavam a coordenadas geográficas. Ao lado dele, a faca de açougueiro mais enferrujada e sinistra que meus olhos já tinham visto. A polícia levou tudo como evidência. Eu fui para o hospital, diagnóstico de hipotermia leve. Fiz o boletim de ocorrência, dei a descrição mais detalhada que pude do agressor e esperei. Ele nunca foi pego. Um pescador da região chegou a comentar que tinha visto um sujeito alto, de capa escura, pegando um ônibus para Tampico antes do sol nascer, no dia seguinte ao ocorrido. O caso esfriou e sumiu das notícias em questão de 2 semanas, mais ou menos na mesma época em que o restaurante fechou as portas de vez. Seu Ramon preferiu vender o ponto a ter que lidar com a burocracia do seguro. Eu também nunca mais voltei àquele lugar. Mudei de cidade e desisti da carreira em gastronomia. Só o cheiro de detergente industrial em cozinhas grandes já era suficiente para me embrulhar o estômago. Passei muitos meses pulando de um bico para outro, até que me ajeitei num emprego num call center, um lugar com luz artificial constante, onde as pessoas não entram arrombando portas no meio da madrugada. Os pesadelos, claro, continuaram me visitando, o barulho do vidro quebrando, o ranger da porta do freezer, a lembrança daquele volume nojento me esperando na escuridão. A terapeuta que procurei chamou de transtorno de estresse pós-traumático. Eu apelidei de memória do frio. Cada susto, cada lembrança mais viva, parecia encher meus pulmões com uma lufada de ar congelante. Com o tempo, aprendi a encarar a imagem daquele homem como alguém que se acostuma a uma cicatriz grande e visível. Sabe aquela marca que sempre vai estar ali, mesmo que escondida pela roupa? Pois é. Com o passar dos anos, esse fardo se converteu numa necessidade quase física de contar o que aconteceu. Não para me livrar do fantasma, mas para alertar outros. 1 ano depois daquela noite, comecei como voluntário numa organização que dá cursos de segurança pessoal para jovens que trabalham em turnos noturnos ou em locais isolados. Eu falo sobre saídas de emergência, a importância de trancas extras e, acima de tudo, sobre como é vital confiar nos próprios instintos. Quando eu conto a parte do freezer, é comum ver muita gente na sala respirar mais fundo, como se o ar-condicionado tivesse despencado para 10 graus de repente. No final da palestra, eu mostro a eles o caderno de capa plastificada. A polícia me devolveu depois de um tempo, disseram que não tinha mais utilidade para a investigação. Eu não preciso abrir. Só de olhar para aquele objeto, eles entendem que cada página ali dentro guarda um nome que nunca mais voltou para os seus. As pessoas sempre perguntam se depois de tudo aquilo eu voltei a me sentir seguro em algum momento. Eu costumo responder que segurança total é uma coisa que não existe e que o medo, quando você aprende a controlá-lo, pode virar um excelente cão de guarda. Até hoje, escolho mesas que me deem visão da porta de saída. Carrego uma lanterna pequena e um spray de pimenta na mochila. E sempre gasto alguns segundos para mapear possíveis esconderijos em qualquer lugar novo que eu entre. Não é paranoia. Eu vejo como uma forma de respeito à memória daquela noite terrível. Jamais vou saber o que realmente havia dentro daquele pacote que o invasor deixou no freezer. A perícia o encontrou vazio, com apenas um rasgo no plástico, como se algo o tivesse aberto com os dentes. Eu prefiro acreditar que foi só uma ameaça simbólica, um jogo psicológico, e não algum tipo de mensagem macabra que ficou incompleta.
Às vezes, quando fecho os olhos para dormir, ainda acho que ouço o nylon do pacote sendo rasgado e sinto de novo aquele hálito podre perto do meu pescoço. Abro os olhos no susto, confiro se a porta do quarto está bem trancada e me esforço para controlar a respiração. No fim das contas, essa foi a lição mais dura que aprendi. Continuar respirando, mesmo quando o ar parece cortar como gelo. Porque o terror não vai embora de verdade, ele só se acomoda. Portanto, se esta história te causar um arrepio ou uma noite mal dormida, não se irrite com a falta de sono. Encare como um lembrete visceral. A escuridão de uma estrada deserta pode esconder mais do que se imagina, e certos encontros, infelizmente, marcam um rosto para sempre na memória de quem não deveria lembrar. Há marcas que o tempo não apaga, sombras de vivências que se agarram à alma com uma teimosia fantasmagórica. Para mim, essa sombra tem um aroma exótico e os segredos de um antigo restaurante oriental na cidade do México, um lugar que, por um tempo, chamei de trabalho. Meu nome é Elisa. Guardo certos detalhes apenas para mim, não por receio de ser reconhecida, mas porque o simples ato de revisitar esses acontecimentos ainda me causa um arrepio gelado na espinha. O restaurante em si era um ponto conhecido, sempre movimentado, um convite a famílias e turistas que buscavam uma culinária diferente num ambiente que, à primeira vista, parecia apenas acolhedor e charmoso. Mal sabia eu, ou qualquer outra pessoa que apenas frequentava o local, dos mistérios que aquelas paredes escondiam. Eram histórias sussurradas em voz baixa, quase com temor, apenas entre os funcionários mais antigos. O proprietário, o Sr. Chang, era um homem de poucas palavras e expressão indecifrável, que raramente deixava transparecer qualquer tipo de emoção. No entanto, bastava mencionar sua avó para que seu tom de voz mudasse, ganhando um respeito que beirava a veneração. Contavam que ela havia construído o negócio do nada, décadas atrás, dedicando cada gota de sua energia àquele empreendimento e que, mesmo depois de sua morte, seu espírito nunca realmente o abandonara. No começo, pensei que fosse apenas uma tradição familiar, um jeito de honrar a memória da matriarca. Jamais imaginei que aqueles comentários carregassem um significado tão obscuro. Meu primeiro mês ali transcorreu sem maiores incidentes, embora uma estranheza sutil sempre pairasse no ar. Uma sensação constante de não estarmos completamente sozinhos, como se olhares curiosos nos observassem discretamente de algum canto. Os colegas com mais tempo de casa compartilhavam relatos que soavam como contos de terror. Pratos que se quebravam sem motivo aparente. Portas que se fechavam com um baque surdo e acidentes na cozinha que ninguém conseguia explicar. Eu dava um riso nervoso ao ouvir, tentando atribuir tudo à imaginação fértil deles. Essa minha descrença, porém, foi abalada por uma noite específica, uma daquelas que nos fazem entender que nem toda lenda é só história para assustar. Naquela noite, o restaurante estava particularmente calmo, uma raridade para um lugar geralmente tão concorrido. A chuva caía lá fora, batucando nas vidraças num ritmo constante que deixava o salão numa quietude um tanto opressora. Eu me ocupava em limpar as últimas mesas, enquanto os poucos clientes que restavam se despediam. Dirigi-me ao balcão para guardar algumas coisas e foi nesse exato momento que a vi. Uma senhora idosa estava parada bem em frente ao caixa, o olhar fixo, perdido em algum ponto além das paredes. Vestia um traje escuro, de corte visivelmente antigo, como uma peça retirada de uma fotografia desbotada pelo tempo. Suas mãos, enrugadas e com veias saltadas, repousavam sobre a madeira do balcão, e os cabelos brancos estavam presos num coque impecável. Minha primeira reação foi pensar que fosse uma cliente buscando alguma informação.
Quando abri a boca pronta para oferecer ajuda, ela simplesmente se desvaneceu. Não caminhou, não se moveu. Num piscar de olhos, estava ali. No seguinte, o lugar estava vazio. O ar ao redor pareceu ficar mais denso, a temperatura caiu bruscamente e um medo primitivo me enraizou no chão, incapaz de qualquer reação. Tentei encontrar uma explicação lógica para o que tinha visto. Convenci a mim mesma de que fora apenas um engano, uma ilusão causada pelo cansaço do fim do expediente. Mas uma voz interna teimava em dizer que era mais do que isso. Havia algo mais naquele lugar, uma presença que preferia não ser notada, mas que, por vezes, se manifestava com uma clareza de arrepiar. Optei por não comentar com ninguém sobre a visão. Sabia que seria alvo de piadas ou pior, que meus colegas usariam o fato para alimentar ainda mais as histórias já sombrias. Tentei seguir trabalhando normalmente, mas os acontecimentos estranhos foram se tornando mais frequentes. Cada novo turno parecia trazer consigo uma inquietação crescente. Certa vez, enquanto cortava legumes na cozinha, uma faca grande escorregou do suporte e caiu, fincando a ponta no chão a poucos centímetros do meu pé. Não havia ninguém por perto. Verifiquei o suporte e tudo parecia estar firme em seu devido lugar. Numa outra ocasião, vi uma panela com caldo fervente virar sozinha sobre o fogão, espalhando o líquido e queimando um dos cozinheiros. Os acidentes continuavam, e sempre que algo assim acontecia, eu sentia uma presença invisível nos observando, quase como se estivesse julgando ou desaprovando nossas ações. Finalmente, Joana, uma das garçonetes mais antigas, criou coragem e me confessou o que todos ali pareciam saber, mas ninguém se atrevia a dizer em voz alta. Ela me contou que a avó do Sr. Chang não havia tido uma morte tranquila. Seu fim fora amargo e cheio de ressentimento. Havia dedicado a vida inteira ao restaurante, sacrificando tudo no processo, família, saúde e, ao que parecia, até mesmo a própria sanidade. Quando faleceu, estava num pequeno cômodo nos fundos, que antigamente servia como escritório, e desde então seu espírito inquieto nunca havia encontrado descanso. Eu pensava que a situação não poderia piorar, mas estava redondamente enganada. Numa noite particularmente movimentada, enquanto servíamos um grupo grande, todo o sistema elétrico do restaurante entrou em pane. As luzes piscaram freneticamente e depois se apagaram por completo, mergulhando o local numa escuridão pesada que parecia absorver qualquer som. Os geradores de emergência não funcionaram. Por um momento, o salão ficou num silêncio absoluto, quebrado apenas pelas batidas descontroladas do meu coração. De repente, todos os pratos nas mesas começaram a vibrar e a se mover, como se uma força invisível os empurrasse. As pessoas gritaram e se levantaram às pressas, criando um verdadeiro pandemônio. Corri para a cozinha na esperança de encontrar alguma explicação, algo que pudesse ser consertado, mas o que vi me deixou paralisada. Todas as facas da cozinha estavam cravadas nas paredes, perfeitamente alinhadas, formando um círculo sinistro. Panelas e frigideiras estavam viradas, e a sensação de que algo invisível nos rodeava era quase palpável, sufocante. Fiquei sem fôlego, tentando entender o que estava acontecendo, quando de repente senti um peso sobre os ombros, como se mãos frias e descarnadas tivessem se apoiado em mim por um instante aterrador. Depois daquela noite, o restaurante fechou por alguns dias. Boatos corriam que o Sr. Chang havia chamado um líder espiritual para benzer o lugar. Nós, os funcionários, porém, sabíamos que não importava quantas bênçãos fossem feitas. A avó não iria embora. Ela continuava ali, protegendo seu legado de formas que não conseguíamos compreender. O restaurante reabriu, e os clientes nunca souberam o que realmente acontecia por trás das portas da cozinha. Mas eu sabia que cada vez que servia um prato ou me movia entre as mesas, estava sendo observada.
Minha decisão de pedir demissão veio pouco depois. Era impossível continuar suportando o fardo daquele medo constante. Fui embora determinada a não olhar para trás, mas as imagens daquela senhora e os acidentes inexplicáveis me acompanham aonde quer que eu vá. Desde então, carrego mais do que a lembrança daquela pressão gélida nos ombros nas madrugadas insones. Carrego a certeza desconfortável de que há lugares que se entranham em nós e que certos espíritos, feitos de rancor e legado, nunca deixam de estender suas sombras, não importa quão longe tentemos fugir das paredes que um dia aprisionaram seus lamentos e os nossos medos. Eu sou o Igor e vou contar uma história que mudou minha vida para sempre. Trabalhava como garçom em Guadalajara, num restaurante de comida asiática que prefiro não dizer o nome. Era um lugar bem frequentado, com clientes que vinham sempre, mas aconteceu algo lá que me fez sair correndo e nunca mais voltar. Até hoje, 2 anos depois, ainda sinto calafrios quando lembro do que vi. Era uma noite normal de trabalho, dessas que você nem imagina que algo vai dar errado. Já estava na hora de fechar o restaurante e estávamos fazendo a limpeza. O salão estava quase escuro, só com algumas luzes acesas que criavam sombras nas paredes. Os últimos clientes já tinham ido embora. Eu estava organizando os copos atrás do balcão e meus colegas lavavam o chão. Foi aí que algo chamou minha atenção. Tinha uma menina sentada sozinha numa mesa no fundo do salão. Ela usava um vestido vermelho que parecia sujo e velho. Meu primeiro pensamento foi que algum cliente tinha esquecido a filha. Parecia impossível, mas na hora não consegui pensar em outra coisa. Fiquei parado olhando para ela, tentando entender o que estava acontecendo. A garota não se mexia nem um pouco. Parecia nem saber que a gente estava ali. Senti uma coisa estranha no peito, como se algo muito ruim fosse acontecer. Mesmo assim, larguei o que estava fazendo e fui até ela para ver se estava tudo bem. Mas quando cheguei perto, a poucos metros de distância, ela desapareceu na minha frente. Não foi como nos filmes, onde as coisas somem devagar. Ela simplesmente deixou de estar ali. O ar ficou pesado e difícil de respirar. Quando me virei, vi que meus colegas estavam me olhando da cozinha com cara de espanto. O Miguel, que trabalhava comigo há mais tempo, perguntou se eu estava bem. Fiz que sim, mas por dentro estava muito perturbado. Quando contei o que tinha visto, todo mundo riu de mim. Disseram que eu estava cansado e que minha cabeça estava pregando peças. Fiquei quieto, mas sabia que não tinha imaginado nada. Alguns dias depois, um cliente reclamou que havia perdido o celular no restaurante. Fomos ver as câmeras de segurança para tentar encontrar quando ele tinha esquecido o aparelho. Enquanto procurávamos nas gravações, vimos algo que nos deixou sem palavras. No mesmo horário que eu tinha visto a menina, ela aparecia nas imagens, sentada na mesa, sem se mexer. O mais assustador foi quando chegou a parte em que eu me aproximei dela. Minha imagem na tela começou a ficar distorcida, como se a câmera não conseguisse filmar direito. A gravação ficou toda borrada e tremida. Quando voltou ao normal, a menina não estava mais lá. Meus colegas ficaram mudos. Ninguém riu dessa vez. A partir daí, todos começaram a ficar com medo, mas o pior ainda estava por vir, porque descobrimos que toda quinta-feira aconteciam coisas estranhas no restaurante. Começou com barulhos pequenos, portas batendo sozinhas, luzes piscando sem parar. Tentei não ligar para isso, mas uma quinta-feira específica mudou tudo. O restaurante tinha ficado muito bagunçado, porque tivemos muitos clientes naquele dia. Estávamos todos cansados, limpando no automático. Quando achamos que tínhamos terminado, ouvimos passos vindos da cozinha. Eram passos pequenos e rápidos, como se uma criança estivesse correndo e brincando por lá. Meu sangue gelou na hora. O Miguel também escutou e ficou branco de medo. Fomos devagar até a cozinha e o Miguel pegou uma faca mais para se sentir seguro do que para qualquer outra coisa.
A cozinha estava vazia quando chegamos lá. Os utensílios balançavam um pouco, mas tudo parecia normal. Mesmo assim, tinha algo no ar que deixava a gente nervoso, como se alguém estivesse nos observando. Depois dessa noite, os barulhos ficaram mais frequentes. Sempre na quinta-feira, sempre no mesmo horário da madrugada. Uma dessas noites, eu estava no escritório fechando as contas, quando escutei um barulho alto vindo da cozinha. Corri para ver o que era e encontrei uma faca no chão, como se alguém tivesse jogado com força. Não tinha ninguém por perto e meus colegas estavam tão assustados quanto eu. Decidimos ligar para o gerente. Quando contamos tudo para ele, o homem não pareceu nem um pouco surpreso. Disse que não éramos os primeiros funcionários a reclamar de coisas estranhas, mas que nunca ninguém tinha visto algo tão claro quanto a menina de vestido vermelho. Alguns colegas pediram demissão na hora, mas eu e outros não tínhamos escolha. Precisávamos do trabalho. As coisas ficaram tão ruins que começamos a fechar o restaurante mais cedo nas quintas-feiras. Queríamos evitar ficar até tarde da madrugada, mas isso não adiantou nada. As câmeras continuavam filmando vultos estranhos e os clientes começaram a reclamar que se sentiam observados quando vinham jantar. Numa dessas quintas-feiras, eu e o Miguel ficamos sozinhos para terminar a limpeza. O resto do pessoal tinha conseguido sair mais cedo com várias desculpas. Já passava das 2 horas da manhã quando decidimos nos apressar. Eu estava lavando os últimos pratos quando senti que algo tinha mudado no ambiente. É difícil explicar, mas o ar ficou pesado e cada minuto parecia demorar uma eternidade. Quando pensei que não aguentaria mais, os passos de criança voltaram. Dessa vez, pareciam muito mais perto. Um frio estranho tomou conta do lugar. O Miguel pegou a faca e foi para o salão, onde a menina tinha aparecido da primeira vez. Fui atrás dele porque não queria ficar sozinho. Foi então que vimos ela de novo. Estava parada no final do corredor, com o vestido vermelho agora manchado de algo escuro que eu não queria nem imaginar o que era. A cabeça dela estava baixa e o cabelo cobria o rosto. O que aconteceu depois foi a coisa mais assustadora que já vi na vida. As luzes do teto começaram a balançar violentamente, batendo umas nas outras. Os pratos e copos nas mesas começaram a vibrar, até caírem no chão e se quebrarem. A menina levantou a cabeça devagar e, mesmo sem conseguir ver o rosto dela direito, senti que ela estava me olhando direto nos olhos. O Miguel largou a faca e saiu correndo sem falar nada. Corri atrás dele sem pensar 2 vezes. Deixamos tudo para trás, os pratos quebrados, as luzes balançando, aquele lugar que nunca mais seria o mesmo para mim. Saímos de lá e nunca mais voltamos. No outro dia, liguei e pedi demissão. Nunca mais pus o pé naquele restaurante. Tentei esquecer tudo o que aconteceu, mas a imagem daquela menina de vestido vermelho não sai da minha cabeça. Aprendi que existem coisas neste mundo que a gente não consegue explicar. E às vezes, essas coisas aparecem nos lugares mais comuns. Hoje em dia, quando passo na frente daquele lugar e vejo a placa, a mesma sensação ruim volta. Sei que tem algo lá dentro, esperando toda quinta-feira de madrugada por alguém que tenha coragem de ficar e ver o que ela quer. Se eu dissesse que planejei aquele jantar de quinta, estaria mentindo. A verdade é que o convite de Francisca, minha colega de contabilidade, surgiu como um impulso, uma necessidade quase física de romper o ciclo de números e prazos que me consumia há dias. Ela tinha um entusiasmo contagiante ao falar do bistrô recém-aberto no centro histórico de San Cristóbal. Um casarão antigo que, segundo ela, tinha sido primorosamente restaurado, mantendo o charme das vigas escuras de madeira e o piso de ladrilhos que cantavam suavemente a cada passo.
Era uma noite de junho de 2019. A cidade fervilhava com o movimento de turistas, mas, curiosamente, o salão do restaurante nos acolheu com uma calma quase solene quando chegamos, pontualmente às 8. A quietude do bistrô, à primeira vista, pareceu promissora. Quem sabe um jantar ágil e sem complicações. Engano meu. Aquela noite estava destinada a se esticar até os limites do inimaginável. Fomos conduzidas a uma mesa próxima a uma janela ampla, que se abria para uma viela de paralelepípedos. A luz bruxuleante dos lampiões da rua invadia o ambiente, fatiando a penumbra e revelando minúsculos pontos de poeira flutuando sobre o tampo de madeira escura. O garçom, um rapaz magro, de avental impecavelmente preto e um sorriso que parecia ensaiado, aproximou-se e nos ofereceu um cartão para um clube de descontos, um pedaço de papel elegante que solicitava nossos dados: nome, e-mail, telefone. Francisca, sempre prática e atenta a qualquer vantagem, pegou minha caneta e preencheu rapidamente os 2 formulários, piscando para mim e sussurrando que assim teríamos o dobro de chances de ganhar algum mimo. Assinei o meu quase sem prestar atenção, o olfato mais atento a um vago cheiro de manteiga que parecia ter passado um pouco do ponto, vindo discretamente da cozinha. Pedimos cervejas artesanais e uma porção de queijos da região para começar. Enquanto aguardávamos e a conversa tentava engrenar, peguei o celular na esperança de responder a alguns e-mails pendentes, mas o aparelho teimava em não encontrar rede. Uma solitária barrinha de sinal piscava, fraca. Imaginei que as paredes espessas da construção antiga fossem as culpadas. Foi durante essa pequena frustração tecnológica que o primeiro calafrio real da noite me percorreu. Uma mensagem no WhatsApp, de um número totalmente desconhecido. O texto era breve, mas perturbador. Esse azul lhe cai muito bem, mas ficaria ainda melhor completamente molhado. Minha blusa, por um acaso desconcertante, era de um tom vivo de azul. Meus olhos varreram o salão discretamente. Apenas 2 outras mesas estavam ocupadas, ambas por casais mais velhos que pareciam totalmente imersos em seus próprios mundos. Mostrei a tela do celular para Francisca. Ela deu uma risadinha, comentando que eu devia ter um admirador secreto por perto. Tentei acompanhar a brincadeira, mas um arrepio insistente percorreu minha espinha. O garçom retornou nesse momento com nossas bebidas. Sua voz, ao anunciar os pratos especiais, soou estranhamente neutra, quase mecânica. Hoje sugerimos o arroz negro com lulas e camarões, e também um pernil de cordeiro confitado. Seus olhos encontraram os meus por um instante, que se prolongou um pouco demais. Senti meu pulso latejar discretamente nas têmporas. Francisca escolheu o arroz. Eu, já com uma pontada de nervosismo, pedi algo que me pareceu mais seguro, uma sopa de tortilha. O rapaz anotou e se afastou em silêncio. Pouco depois, a tela do meu celular acendeu novamente. Vai ser um prazer observar você engolir. A frase, tão vulgar e direta, secou minha boca. Digitei uma resposta irritada. Quem você pensa que é? Mas a mensagem não foi enviada. O ícone de envio girava em vão, sem conexão. Tentando dissipar a tensão crescente, Francisca propôs um brinde. O leve choque dos nossos copos de cerveja ecoou pelo ambiente silencioso com uma ressonância inesperada. E quase que imediatamente uma nova notificação. Um arquivo de áudio com duração de exatos 10 segundos. Com o coração aos saltos, dei play, ajustando o volume para o mínimo possível. No começo, apenas o chiado de óleo quente numa frigideira. Depois, o som rítmico e cortante de uma faca batendo contra a madeira. Por fim, um sussurro masculino, próximo e íntimo, pronunciou meu nome completo, sílaba por sílaba, como se estivesse degustando cada letra. A vontade de levantar e arrastar Francisca dali foi esmagadora, mas lutei para parecer calma. Ela, saboreando sua cerveja,
não pareceu notar minhas mãos levemente trêmulas. Inventei uma desculpa qualquer e me dirigi ao banheiro. Precisava de um instante para me recompor. O corredor era iluminado por uma única lâmpada fraca, que piscava de forma irregular. Ao fundo, a porta da cozinha estava entreaberta e por ela escapava um fino véu de vapor e o som metálico de utensílios. Ao passar em frente, prendi a respiração ao ouvir, vindo de lá, uma respiração profunda e arrastada, acompanhada de um murmúrio baixo e repetitivo. Azul, todo em azul. Acelerei o passo. No banheiro, encarei meu reflexo pálido no espelho e me obriguei a respirar fundo, contando até 30. Quando saí, o corredor estava mais escuro. A lâmpada tinha se apagado de vez. A porta da cozinha estava fechada, mas um cheiro adocicado e forte de alho, misturado com algo que lembrava sangue cru, pairava no ar. Voltei para a mesa bem no momento em que nossos pratos eram colocados à nossa frente. Minha sopa fumegava. Francisca, já mais relaxada, tirava uma foto do seu prato colorido para postar no Instagram. O garçom, depois de servir, deslizou um pequeno envelope branco ao lado do meu prato com um gesto rápido. Fingi não ver, embora sentisse o papel ali, quase pulsando contra a madeira. Francisca notou minha expressão tensa e perguntou se estava tudo bem mesmo. Sim, só um pouco cansada, murmurei. Ela começou a comer, e eu mexi a sopa com a colher, apenas para disfarçar. O celular vibrou no meu colo. Outra mensagem, desta vez, uma foto. Estava escura, um pouco fora de foco, mas reconheci o ângulo na hora. Alguém tinha me fotografado da entrada do banheiro, segundos atrás. Minha silhueta contra o espelho, as mãos tensas, o olhar perdido. Na borda inferior da imagem, uma única palavra, como se escrita com um molho escuro. Desejo. Senti um gosto amargo na boca e afastei a tigela. Com as mãos trêmulas peguei o envelope. Dentro, um pedaço de tecido azul, da mesma cor e textura da minha blusa, estava amassado e úmido, manchado com uma substância escura e pegajosa. Ao lado, outra foto. Francisca e eu, momentos antes, quando entrávamos no restaurante, a imagem claramente tirada do outro lado da rua. A perspectiva era de cima, como se o fotógrafo estivesse posicionado em uma janela no andar superior de algum prédio vizinho. Olhei ao redor, procurando por câmeras no salão, mas as paredes altas só mostravam a pintura antiga e levemente descascada. Instintivamente, chequei o celular e, para minha surpresa, todas as barras de sinal estavam ativas. Sem pensar duas vezes, disquei para a polícia. A chamada não chegou a completar. Uma mensagem surgiu na tela. Você não liga para ninguém sem minha autorização. O telefone se apagou completamente, bateria zerada, embora eu tivesse certeza de que estava com carga quase total, perto de 80%, quando saí de casa. Olhei para Francisca, querendo gritar para sairmos dali, e a encontrei imóvel. O garfo parado a centímetros da boca, os olhos arregalados fixos em algum ponto logo atrás de mim. Virei a cabeça devagar. O garçom estava perto do bar, observando-nos. Um leve sorriso curvava seus lábios, mas seus olhos refletiam a luz de um jeito esquisito, as pupilas escuras e vastas, de um jeito que não parecia humano. Inclinei-me sobre a mesa e sussurrei para Francisca com a voz mais firme que consegui. Vamos embora, agora. Ela assentiu, a confusão e o medo crescendo em seu rosto. Procurei com os olhos o gerente, qualquer funcionário, uma saída de emergência. O salão de repente parecia ter se alongado. A porta principal, agora parcialmente escondida por um biombo, parecia estar a uma distância impossível. Levantei-me, sentindo as pernas fracas, e agarrei minha bolsa. Foi nesse momento que as luzes todas piscaram e se apagaram com um estalo. A escuridão foi total, absoluta, rompida apenas pelo som distante e sutil de algo fritando na cozinha. Minha respiração parecia escandalosamente alta. Uma pequena lâmpada de emergência sobre o balcão do bar acendeu, tingindo o ambiente com uma luz vermelha e sinistra.
E foi sob essa iluminação fantasmagórica que vi. Penduradas no teto, como móveis macabros, pequenas silhuetas de papel recortado balançavam suavemente. Eram toscas, e cada uma tinha uma pequena mecha de cabelo colada. O ar ficou denso, com um cheiro metálico, de ferro quente. Entre elas, uma se destacava. Uma foto minha, impressa às pressas, com os olhos riscados violentamente com tinta preta. Francisca gritou meu nome, mas o som pareceu vir de longe, distorcido, como se ela estivesse em outra parte do salão. Corri em sua direção, desviando de mesas e cadeiras que mal distinguia na penumbra, sentindo o chão estranhamente pegajoso sob meus sapatos. A luz vermelha piscava, revelando flashes do salão vazio. Encontrei-a perto de uma pilastra, o celular aceso na mão, a tela iluminando seu rosto banhado em lágrimas, embora não houvesse sinal algum. No visor, um vídeo era reproduzido. A cozinha. Um ângulo fixo mostrava o garçom, de costas para a câmera, afiando uma faca longa e fina em uma pedra, o som metálico e agourento preenchendo o áudio do vídeo. Faíscas voavam da lâmina. Sobre uma bancada de inox, diversos pedaços de tecido azul, idênticos à minha blusa, estavam alinhados. Francisca deixou o celular cair e começou a soluçar convulsivamente. Agarrei seu braço. Tínhamos que sair dali. O corredor do banheiro de repente se iluminou com uma luz branca e intermitente, como se nos apontasse uma rota de fuga. Sem hesitar, corremos naquela direção, seguindo o instinto. Ao passar pela porta da cozinha, ela se abriu com um rangido lento. O calor que veio de lá era intenso, quase físico. Um caldeirão enorme borbulhava sobre uma chama alta, um líquido escuro e denso subindo e descendo. Acima dele, um gancho de açougueiro, polido e vazio, balançava devagar. E por trás da cortina de vapor, a silhueta do garçom, imóvel, sua respiração profunda e regular. O que aconteceu em seguida é uma sucessão de flashes na minha memória. Lembro do estrondo do vidro se partindo quando me joguei contra a pequena janela basculante do banheiro, do choque do ar frio da madrugada no meu rosto suado e da visão súbita da rua de pedras, uns 3 metros abaixo. A queda foi brutal. Senti uma dor aguda no tornozelo, mas me arrastei, desesperada, enquanto Francisca caía ao meu lado, soltando um gemido abafado. De dentro do casarão, um grito desumano, prolongado, ecoou pelas paredes azuis. O som pavoroso ricocheteou pela viela estreita. Com muito esforço, nos ajudamos a levantar e corremos, mancando e aos tropeços, em direção à praça principal. Àquela hora, estava deserta, a não ser por um guarda noturno que, ao nos ver naquele estado lastimável, deve ter pensado que éramos apenas 2 garotas que tinham bebido demais. Com a voz entrecortada pelo choro e pela dor, tentei explicar o que tinha acontecido. Ele, ainda desconfiado, mas notando nosso pânico genuíno, chamou a polícia. Uma viatura chegou em poucos minutos. Os policiais entraram no restaurante com lanternas, cautelosos. Encontraram a porta principal do casarão aberta. Lá dentro, porém, não havia ninguém, nem sinal de funcionários, nem mesas postas, nem comida. Disseram que o lugar parecia estar no meio de uma grande reforma, com o chão coberto de lona e ferramentas espalhadas, cadeiras empilhadas num canto. Nenhuma cozinha funcional, nenhum vestígio de que um jantar tivesse sido servido ali. Levaram-nos para a delegacia. Um perito examinou meu celular na minha frente. Onde antes estavam as mensagens ameaçadoras e as fotos, agora só havia o histórico normal de conversas e arquivos, como se nada tivesse sido recebido ou enviado naquela noite. O envelope com o tecido e a foto, que eu tinha certeza de ter guardado na bolsa, simplesmente não estava mais lá. O delegado nos ouviu com paciência, mas com um olhar que misturava pena e ceticismo, e sugeriu que fôssemos para casa descansar. Nenhum registro formal foi feito por absoluta falta de provas. O período após aquela noite foi um mergulho em pesadelos recorrentes. Cenas do caldeirão borbulhante, dos recortes de tecido azul, do sorriso do garçom,
Tudo voltava com uma nitidez assustadora. Francisca pediu demissão e se mudou para a cidade de uma tia, buscando distância e paz. Eu troquei meu número de telefone, doei todas as roupas azuis que tinha e passei a evitar o centro histórico com todas as minhas forças. Ainda assim, há noites em que acordo em sobressalto, o relógio marcando implacáveis 2h34 da manhã, o coração disparado. E na tela escura do meu celular, uma única barra de sinal inexistente pisca ao lado de uma mensagem sem remetente, sempre a mesma. No azul, eu a vi. No vermelho, eu a quero. Apagar a mensagem se tornou um ritual inútil. Ela retorna, pontual como a madrugada, um eco persistente daquela noite. Não sei se o restaurante foi real ou um pesadelo febril que dividi com Francisca, mas sua sombra se estende, esperando, em algum canto escuro da existência, pelo próximo tom de azul a cruzar sua porta.